o jeito que as pessoas criam seus nichos provavelmente esteja errado. E talvez você esteja errando no seu também. Hoje a gente vai te mostrar tanto as formas erradas de se fazer o nicho, que é o que estão ensinando aos montes, e também vamos te ensinar a forma correta. E aí, pessoal, aqui é o Gabriel. E aqui é a Tamires. E seja bem-vindo a GT. Se escolher um nicho fosse baseado apenas em 2 critérios, como paixão e dinheiro, muitos nichos dariam certo hoje em dia. Só que a realidade não é bem assim. E isso não tem a ver com preguiça, ou às vezes com aquela famosa frase, o mercado está saturado. Mas na verdade o que está errado é o critério para escolher esse nicho. As pessoas ficam pensando totalmente na parte lucrativa do nicho, ou até mesmo se aquilo é uma paixão absurda dela, e esquece realmente o que faz as pessoas comprarem e venderem. E é assim que muitos projetos morrem em silêncio, sem aviso, sem erro óbvio e sem resultados. Então é por isso que nesse vídeo o seu projeto não vai mais passar por isso. E o erro que muita gente comete parece algo muito óbvio, parece algo que realmente a pessoa encara que aquilo é a forma certa de escolher o nicho, mas isso acaba fazendo com que o seu nicho ou saia do papel e demore meses ou até mesmo anos, ou jamais saia do papel. E geralmente como é que as pessoas ensinam a você achar um nicho? Escolha um nicho que você goste, ou escolha um nicho que está em tendência, ou ainda melhor, escolha um nicho que dá dinheiro. E aí a gente vê que depois de todas essas perguntas, que é um problema você criar um nicho a partir disso. Só que o que acontece? Você acaba criando um nicho muito fraco. E às vezes isso não vai te trazer vendas. Você pode fazer isso de uma forma muito mais estratégica e muito mais inteligente. E aí entra um ponto que quase ninguém fala, né? Que muitas vezes nicho não é apenas um nome que você escolhe e você coloca no seu Instagram ou no seu canal do YouTube. Nicho é muito mais profundo do que isso. É aquela velha questão, 2 pessoas que falam sobre o mesmo nicho. Mas por que que uma parece que dá tão certo e a outra não? E elas falam sobre o mesmo assunto. Uma arrebenta de vender, cria um negócio de sucesso, sabe? Tem muitos alunos, se tiver alunos, muitos mentorados e assim por diante, e o outro não sai dali, fica patinando, sabe? Muitas vezes isso está relacionado com a pessoa que sabe se posicionar, sabe? Eu não só falo desse nicho, eu sei que exatamente eu preciso falar, o que eu preciso ver para conseguir entender a pessoa que está do outro lado, que está querendo saber mais sobre aquele assunto. Enquanto a outra pessoa fala, deixa eu ver, se for pelo que eu gosto, ou por uma paixão, tendência, ou dinheiro, vou escolher esse daqui, tá ótimo. Uma se posiciona e a outra simplesmente escolhe um tema para falar. Bom, vamos agora para o que realmente importa. São 3 pontos que a gente tem para você criar um ótimo nicho. E a primeira coisa que você precisa saber é se aquele nicho que você quer, ele tem demanda. Ou seja, as pessoas realmente procuram sobre esse nicho na internet. Você vê outros canais falando sobre isso. As pessoas estão pesquisando as dúvidas que você faz. Se você, por exemplo, tem um nicho de fazer bolo, se você faz desta cachorro, o que quer que seja. As pessoas procuram sobre esse tema que você aborda, sobre um tema específico dentro desse canal ou algo do gênero. Exemplo, no nosso canal aqui focado em empreendedorismo online, né, negócios digitais, se as pessoas realmente procuram isso que a gente está falando, isso que a gente está falando com você agora, sobre nicho e sobre coisas assim do gênero. As pessoas realmente procuram isso. Isso você tem que levar muito em consideração. E o segundo ponto que você tem que levar em consideração é se o nicho que você está escolhendo, ele tem uma percepção de valor pelas pessoas que provavelmente vão comprar de você no futuro. E o que quer dizer isso, né? Se o produto que você vai fazer no seu futuro negócio, o conteúdo que você gera hoje em dia, quando você for abrir vagas para vender ele, as pessoas elas vão comprar de você? Elas vão ver valor? E caso você ainda não tenha percebido, nesse vídeo que a gente está retratando, a gente está falando sobre um nicho voltado a fazer dinheiro, tá? Então não necessariamente o nicho de fazer dinheiro, mas eu tô falando que é um nicho para você construir um negócio. Mas o que acontece? A gente está focando em você construir um nicho que seja no final para você fazer dinheiro, tá? Para você ter um negócio, tá? Se você simplesmente quer criar um canal por hobby, ou seja, você nem tá tão ligada talvez em views, em likes, e simplesmente por hobby, por diversão, até que os pontos que a gente está te mostrando aqui vão ser úteis, tá? Mas talvez não seja a finalidade exatamente deles. A gente está falando aqui muito de criar um negócio, fazer dinheiro, aumentar a sua renda. Então, é só para ficar claro esse ponto. E vamos para a terceira parte, que é posicionamento. Eu tive que dar uma espiada ali que eu esqueci a palavra.
Mas então, posicionamento, você consegue explicar a sua ideia de um jeito claro e diferente? Você consegue realmente expor aquilo? Você consegue criar conteúdo daquilo com frequência? Né? Eu tô falando não só do YouTube, do Instagram, mas até mesmo se você tiver que dar uma aula extra para os seus alunos, para os seus futuros alunos, caso você tenha um negócio de alunos, se você tiver mentorados, não importa. Você consegue realmente ser um especialista naquilo? Porque não adianta também, às vezes, você pegar um nicho que simplesmente você acha interessante, ou você estuda só um pouquinho. Você não precisa, claro, ser um expert absoluto, mas você tem que ter um conhecimento considerável, né, para passar para as pessoas. Então não adianta você simplesmente passar, saber só um pouquinho, ensina só um pouquinho e pronto, você já fica sem bagagem. Então você tem que levar isso muito em consideração quando você estiver escolhendo um nicho. Ainda mais de uma forma bem estratégica, porque a gente está falando aqui de um jeito que você vai realmente focar naquilo e tem que saber o seguinte, quando a gente escolhe um nicho e a gente faz isso tanto para o seu canal do YouTube, Instagram, o que quer que seja, você sabe que aquilo lá não é por pouco tempo, você não vai fazer isso por uma semana, 2 semanas, é literalmente, entre aspas, pela vida toda, você vai, é um projeto de vida. Né, seu ou um projeto naquele temporário que seja, mas o que acontece é que se você souber só dar conteúdo até semana que vem e não estudar e não melhorar, eu acho que as pessoas vão perder interesse ou nem vão chegar a ser interessadas no seu assunto. Então pense muito bem na hora de se posicionar. Só complementando o que o Gabriel falou, posicionamento na minha visão é mais também sobre a maneira que você consegue explicar a informação. Um exemplo que eu gosto de dar muito é o primo pobre e o primo rico. Ambos falam sobre o mesmo assunto que é finanças, só que os dois têm posicionamentos completamente diferentes. Eles têm visões de mundo completamente diferentes e eles têm públicos completamente diferentes entre si, mas eles falam sobre o mesmo assunto. E eles fazem um sucesso tremendo. E é isso que é o posicionamento. Eles têm uma visão, uma linguagem única que outras pessoas não conseguem copiar. E quando você consegue ter esse tipo de posicionamento, você consegue transmitir o seu conhecimento, a sua maneira de ver dentro daquele assunto, daquele nicho que você está falando, você consegue se diferenciar de várias pessoas. E isso é muito importante. Então, sempre pense nesses 3 pilares que a gente falou, tá? Não esquece, ó, demanda, percepção de valor E posicionamento. e posicionamento. Se esses 3 não tiverem adequados ou você não conseguir alinhar aquilo de uma forma correta, vai ser como se você construísse uma mesa de 3 pernas. Só vai ficar em pé ali no começo, mas a qualquer momento vai desmoronar. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque a gente sempre está passando aqui dicas de empreendedorismo online, de negócios digitais voltados principalmente para infoprodutos, serviços digitais e assim por diante. Nos vemos na próxima. Até mais.